Felipe Coutinho. Não. Nada, o bonde do Coutinho a gente falou, né? Nada, lembra A do gente bonde falou o do Coutinho? bonde do Coutinho, Alex né? Teixeira Nada. e Souza, o Isso, bonde do Coutinho. os amigos, né? Aliás, o Pedrinho, né? Opa, e o Pedrinho, hein? Capelães, nós íamos falar sobre isso. É. O Pedrinho foi um comentarista muito bom, uma referência para muita gente, um ex-atleta comentando, trabalhou na Band, em determinado momento trabalhou na Band. Ele é um cara decentíssimo. Ele é. É, Corporativista, só que é o como seguinte, toda a classe. como comentarista, ele não fazia nenhuma observação sobre algum jogador. Ele se dedicava a falar de tática. Ok, porque ele foi um bom jogador. Eu diria muito bom jogador. As lesões o atrapalharam. Aí, de vez em quando, ele meio que entrava, né, em debate com jornalistas, com caras da área, meio que apontando o dedo e pedindo calma. Pedindo calma pra quê, por exemplo? Pra criticar um jogador. Pra não mandar embora treinador. Pra não mandar embora técnico, né? Pra não responsabilizar tanto uma comissão técnica. O que ele fez como presidente? Demitiu o treinador. Mais uma vez. Demitiu o treinador. Segundo técnico no ano. O mundo não gira, o mundo capota. Então o futebol é cruel. A bola pune e a boca pune também. Ele errou duas também vezes, tem né? essa. Errou Pois quando é. levou um treinador que não era o cara pro Ele Vasco efetivou o da Gama. Rafael Paiva. Então, É. botou o Rafael Paiva que não era pra colocar e mandou o cara embora agora. Exato. É 2 erros em... Com todo respeito, o Vasco é um time muito fraco. Não, o Vasco é fraco. A torcida do Vasco fraco. fica brava comigo que eu fraco, falo sobre fraco, isso, gente. é fraco. Não é porque o Vasco eliminou o Atlético Paranaense que fazem essa relação. Dane-se o Atlético, tô analisando o time. A gente assiste o Vasco jogar. É inqualificável. Olha, vamos falar a O verdade. trabalho aqui. do Paiva O foi Vasco bom pra realidade do Vasco. Foi bom, mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, uma declaração até forte, sem querer ser polêmico. O Vasco enganou naquele período que emplacou algumas vitórias consecutivas. Foi uma tremenda de uma enganação. Tu sabe por que gente. que ganhou? Vou te Pelo falar. amor de Deus. Porque ele competiu, foi na raça, aí, se tá entregou. aí. Aí os caras se acomodaram momento- e ficou essa bolinha ridícula Não, e no deles. momento chegou o bonde do Coutinho, É me isso. entendam. Eu não estou dizendo que o Coutinho não serve, não é isso. O Coutinho veio além da parte física e da competitividade do time. Se não correr, não joga no Quando Vasco. ele entrou e o Payet já não corre tanto, o time do Vasco deixou de ser É operário isso mesmo. para ser um time acadêmico. E não dá para ser isso acadêmico. aí. Esse time não pode ser acadêmico. É isso cara. Muito mesmo. fraco. Tecnicamente, o Vasco É é, muito fraco. inexistente, Não, né? posso falar, Muito o time fraco. do Vasco é o time mais mal treinado da Série A. O Atlético Goianiense não é tão Ele ruim quanto ficou o mal Vasco. treinado, eu acho. Ficou mal eu, treinado, eu mas acho justamente porque parou de competir, de correr, de se dedicar, de se entregar, é o isso, Coutinho é velho. muito maior que o Paiva. Quando o Ah, Coutinho claro. chegou, acho que o treinador começou a ficar desse tamanho. Esse foi o erro do Pedrinho. É. Efetivar o rapaz que, para um time ruim, Tá, mas naquela oportunidade, o que você faria? O time pela primeira não. vez em 200 anos, emplacando 3, 4 jogos consecutivos com vitórias, avançando em mata-mata de Copa do Brasil. Você manda o cara embora? mas aí é o Você seguinte, concorda né, João? também? Eu Aí não você vou? aí você tem que pensar em 2025, né? O Ah. rapaz ficaria 2025. Você já estava ali, segundo semestre da temporada. Sei lá, é duro isso, né? A vida do dirigente é complicada, é difícil também. Você toma decisões e acerta. O caso do Carille no Corinthians, por exemplo. Tinha tudo para dar errado também na época, né? Porque era assistente, estava sendo promovido. E quase caiu. E deu lembra? certo. O Corinthians estava para ser eliminado pelo Brusque na Copa do Verdade. Brasil, nos pênaltis. Carlos Lembra? Alberto errou Carlos pênalti, Alberto errou lembra? pênalti. Só que o Aí time ele do foi. Corinthians, tecnicamente falando, muito melhor que esse do Sim. Vasco. Claro. Muito Mas ninguém melhor. acreditava. comparar. Né? Ninguém acreditava. mas só pra deixar Ninguém claro O acreditava. titular dele era aquele cara Casim, né? O Casim. E o depois Jô- entrou o Jô. O Jô era E reserva. o jogo contra o Palmeiras, o Jô sai do banco e depois não sai mais. Agora o negócio é o seguinte, o Carille tava 10 anos no Corinthians também, né, pessoal? Claro. Se o cara não pudesse ter uma oportunidade pra ganhar uma Ele sequência tinha a aí, pelo amor de vivência Deus, da né? comissão técnica do É. Tite, né? Por falar em